Aqui é a comunidade de Santo Afonso, junto com as comunidades do Marimbá, Pimentas, Vianópolis, Quintas dos Godói e comunidade do Açude, formam a paróquia Nossa Senhora do Rosário e São Sebastião. Em 2010, um jovem padre com 1 ano e 4 meses de ministério assumiu a paróquia. No próximo janeiro, o padre Adilson Leite completa 6 anos à frente da paróquia Nossa Senhora do Rosário e São Sebastião. No primeiro ano do pontificado do Papa João XXIII, ele convocou, para surpresa de muitos, o Concílio Vaticano II, que visava a renovação da Igreja e a formulação de uma nova forma de explicar pastoralmente a doutrina católica ao mundo moderno. Os ministros extraordinários da comunhão surgiram na Igreja Católica após o Concílio Vaticano II, concluído no papado do Papa Paulo VI em 1965, como resposta à escassez de ministros ordenados e à necessidade de pessoas que pudessem auxiliar os ministros ordenados na distribuição da comunhão em diversas circunstâncias, tarefa que para muitos se tornavam demasiadamente extenuante devido ao tempo e esforço despendido. Os ministros deverão chegar 30 minutos antes da celebração da missa ou da celebração da palavra. Eles vão se dirigir ao sacrário, fazer um momento de oração ante do Santíssimo Sacramento. Vão se conectar a Jesus, se colocando na condição de servidor, e seu momento íntimo, preparando-se para a celebração. Depois, vão se dirigir à sacristia e fazer a purificação das mãos, pois a partir deste momento, ele está pronto para manusear os vasos e objetos sagrados utilizados na celebração. Olá, estamos começando nossa terceira videoaula para coroinhas e acólitos, hoje sobre o tema objetos litúrgicos. Estamos aqui na cidade de Palmeira, Paraná, na paróquia Nossa Senhora da Conceição, hoje aqui na sede da Matriz. Este ambiente então onde nós estamos é o local onde são realizados os encontros com os coroinhas e os acólitos. Então aqui nós vamos mostrar para que servem os objetos, quais são os seus significados e os seus nomes. Mas por que então nós precisamos saber o nome dessa quantidade toda de objetos? Porque, pense numa situação dessa, você está no meio da celebração e o padre chama você e pede determinado objeto pelo nome. E você não sabe o que é, qual é aquele objeto. Então, fica uma situação chata ali, de você ter que perguntar, padre, mas eu não sei o que é isso, o que é, né? Então é bom que você saiba esses nomes, para que quando alguém pedir, você já saiba o que é e vá buscar e tenha em mãos. Então, o primeiro objeto que o coroinha acólito se depara é o cálice e os diversos objetos que seguem junto com ele. Porque na celebração da missa, a forma que eles vão estar organizados é desta forma aqui. Então, nós vamos falar o que significa cada um e qual que é a sua funcionalidade e o seu nome. Primeiramente, nós temos o cálice, que é o objeto utilizado para colocar o vinho durante a celebração, para a consagração. Aí depois também temos, então, a patena. A patena é o objeto utilizado para colocar a hóstia, para que não fique então a hóstia exposta em qualquer lugar. Então ela fica sobre a patena. Aqui então fica a hóstia em cima, e a hóstia ela pode ser de diversos tamanhos. Aqui ela está grande sobre a patena, que é utilizada para o padre, para que todo mundo possa ver a hora que ele estiver consagrando. Mas também tem a pequena, que é utilizada para as pessoas, para distribuição. Aí depois então da patena, nós temos a pala. A pala é o objeto utilizado para colocar por cima do cálice durante a consagração, para que porventura não possa ocorrer de algum bicho acabar entrando aqui dentro, né? Algum mosquito, alguma coisa assim, algum inseto entrar dentro do cálice. Então ele é utilizado para tampar o cálice. Também temos o sanguíneo, né? O nome lembra sanguíneo, lembra sangue. Então é utilizado para limpar então o sangue de Cristo, né? Que tiver no cálice. Então, o padre, depois de tomar o vinho, ele acaba limpando, né, com esse pano aqui que se chama sanguíneo. Então, ele limpa todo o interior do cálice e tudo mais, depois, então, da consagração, depois da distribuição das hóstias.
E também temos o corporal, que é então o objeto que é estendido primeiramente sobre o altar antes de ser colocado qualquer outro objeto. Então primeiro vai o corporal por cima e depois todos os objetos são colocados ali por cima deste, para que não fique então em contato com outras coisas, né, sobre a mesa, sobre o altar. Fica então somente por cima do corporal então. Então a primeira coisa que a gente coloca na hora de organizar para a preparação da missa, primeiro é o cálice, depois então vem o sanguíneo sobre então o cálice, desta forma aqui, depois então a patena com a hóstia, né? Depois então a pala e por último o corporal. Por quê? Porque o corporal vai ser o primeiro objeto a ser colocado na mesa que o padre vai utilizar, então para ele pegar vai estar sempre na ordem mais fácil. Também nós temos o objeto chamado âmbula ou cibório. Tem muitas pessoas que preferem chamar de âmbula e outras pessoas que gostam de chamar de cibório. Então, esse objeto aqui é onde são guardadas as hóstias. É nesse recipiente então que ficam as hóstias, as partículas consagradas e também antes de consagrar. Tá? Então ela tem uma tampa e dentro dela que são colocadas as hóstias. Quando a âmbula está com hóstias não consagradas, ela fica desta forma aqui. Agora, quando ela está com as hóstias consagradas, que vai ser levada para o altar, se utiliza outro objeto litúrgico que se chama véu de âmbula, que é esse objeto aqui. Então ele é colocado sobre a âmbula para então significar que aqui dentro contém hóstias consagradas, para que as pessoas saibam disso, senão acaba vendo uma âmbula que ela está sem isso aqui, pode ficar tranquilo que não tem hóstia consagrada. Agora, quando está com o véu de âmbula, as hóstias estão consagradas. Elas são guardadas assim, então, dentro do sacrário com o véu de âmbula. Depois, então, a gente vem para as galetas. As galetas é o objeto, então, onde são colocadas a água e o vinho para a celebração litúrgica. Depois, temos, então, a jarra e a bacia, que é o objeto litúrgico então, que o padre utiliza para lavar as mãos durante a celebração. Então, o coroinha acólito vai levar junto com a toalhinha, né, o manustérgio, para poder então lavar a mão do padre. Que também tem o manustérgio, que é a toalhinha então que é levada para o padre enxugar as mãos, que lembra muito, né? Manustérgio lembra a mão. Aí nós temos então a caldeirinha. A caldeirinha é um objeto utilizado então para fazer a aspersão da água benta. Dentro dela então são colocada água benta e para o padre então poder aspergir o povo com água benta. E aqui também ele utiliza então desse instrumento aqui para poder fazer a aspersão, que se chama o aspersódio. Então a caldeirinha e o aspersódio. Também nós temos a sineta, né, os sinos, que são utilizados pelos coroinhas, os acólitos, então durante a consagração. Na igreja, então, nós temos diversas velas, diversos suportes que são carregadas as velas, e aqui nós temos alguns exemplos. Aqui nós encontramos então um castiçal, que é um suporte para uma única vela, e normalmente então ele é usado, é deixado então sobre algum lugar, ou é usado pelos coroinhas dos acólitos então durante as procissões, durante então o evangelho, que ela é carregada o castiçal. Aí nós temos também o candelabro, que é um suporte para várias velas. E aqui nós temos o círio pascal. O círio pascal, ele simboliza então a luz de Cristo. Ele tem todos aqui os cravos e também o alfa e ômega, né, que significa princípio e fim. Mais para frente a gente vai aprender isso. Então essa vela simboliza a luz de Cristo, do próprio Cristo. Ela é acesa, então é benzido o fogo na bênção do fogo, né, na vigília pascal. E é aceso então o círio e fica aceso durante todo então o tempo pascal. E depois o círio só vai voltar quando tiver alguma celebração do sacramento. E aqui nós temos então o ostensório, que é utilizado para expor Jesus sacramento, né? Então aqui nós temos um modelo pequeno, de um ostensório pequeno, mas ele tem de diversos tamanhos. Tem o grande, onde é colocada a hóstia grande e tudo mais. Então aqui ele tem uma abertura. Dentro, então, do ostensório é colocado a hóstia consagrada, é colocado Jesus para fazer momentos de adoração. Quando o padre faz a bênção do Santíssimo, então é utilizado o ostensório. Então esses são alguns dos objetos litúrgicos que são utilizados nas celebrações que a gente quis demonstrar aqui nessa terceira videoaula. Mas ainda tem vários outros, né, que é bom vocês estudarem e aí conhecerem na comunidade de vocês, na paróquia onde vocês estiverem.
Eu queria agradecer então a oportunidade de estarmos aqui novamente com vocês e nos encontramos na próxima videoaula, nossa quarta videoaula, que vai tratar então sobre o espaço celebrativo e também vai comentar sobre os livros litúrgicos. Um abraço a todos, até a próxima videoaula. A estrutura da Santa Missa é constituída sobre dois grandes pilares: a liturgia da palavra e a liturgia eucarística. Bem, além dos ritos que abrem e finalizam a celebração, a missa consta, por assim dizer, de duas partes: a liturgia da palavra e a liturgia eucarística. Essas duas partes são tão intimamente ligadas entre si que constituem um só ato de culto. Agora, vamos conversar hoje apenas sobre a primeira parte da missa, ou seja, os ritos iniciais e a liturgia da palavra, que é a liturgia pela qual nos chega a palavra de Deus. Com um cântico, inicia-se a procissão de entrada, da qual participam os acólitos, os ministros, os leitores e, por último, o celebrante. Agora, se houver mais de um celebrante, o último na procissão é aquele que presidirá a celebração. Depois, então, de beijar o altar, em sinal de respeito, o sacerdote fará, então, o sinal da cruz e saudará todo o povo. Em seguida, o celebrante dá início ao ato penitencial, que antigamente chamava-se o Kyrie, do grego Kyrie eleison, Senhor, tende piedade, que muitas vezes era cantado em latim, em gregoriano. O Kyrie é uma aclamação de louvor, na qual se implora a misericórdia de Deus para seus filhos. E nos domingos e dias festivos se reza ou então se canta o Glória, que é um hino de louvor a Deus, seguido da oração do dia, chamada de coleta, onde o sacerdote celebrante recolhe as intenções de todos os fiéis para a Santa Missa. E essa oração do dia fecha os ritos iniciais. Em seguida, começa a liturgia da palavra, onde teremos um contato mais direto com a palavra de Deus. E ela será constituída pelas leituras da Sagrada Escritura, o Salmo, o Aleluia, o Evangelho, a homilia, a profissão de fé e a oração dos fiéis. Dentro delas fixarão sua morada. Respondei-me, ó Senhor, pelo vosso imenso amor. Naquele tempo, dizia Jesus ao chefe dos fariseus que o tinha convidado: quando tu deres um almoço ou um jantar. A primeira leitura comumente é retirada do Antigo Testamento e a segunda, com frequência, é escolhida nas epístolas de São Paulo. A atenção dos fiéis às leituras sagradas é muito, mas muito importante para preparar suas almas para a liturgia eucarística, que é o centro e o ápice de toda a celebração. Constantemente recordando que, na verdade, tudo é dele, por ele e para ele. Tudo é dele, por ele e para ele. Ou eu começo a me apegar a isto, ou eu começo a querer aquilo. Nos domingos e dias de festa também, após a homilia, os fiéis rezam o credo, que é a profissão de fé. E tem por objetivo fazer com que os fiéis manifestem seu assentimento à palavra de Deus, que foi ouvida durante as leituras e também a homilia. Por isso, o credo deve ser rezado ou cantado por todo o povo reunido na igreja. E após a profissão de fé, vem a oração universal, ou também chamada de oração dos fiéis, onde juntos oramos pelas necessidades da igreja, pelos governantes, pelos que sofrem, pela comunidade local e por todas as nossas necessidades. Da necessidade de se organizar as comemorações religiosas, foi estabelecido um calendário de datas a serem seguidas, que ficou sendo denominado de ano litúrgico ou calendário litúrgico. Um calendário diferente, composto por datas comemorativas que começam e terminam 4 semanas antes do Natal. Eu estou falando do ano litúrgico. Um calendário religioso que contém as datas dos acontecimentos que marcaram a história do povo cristão.
Existe o ano civil, que vai de janeiro a 31 de dezembro. A igreja tem o ano litúrgico, que vai do Advento até a conclusão do ano litúrgico com a festa de Cristo Rei. O ano litúrgico tem como base as fases da lua. Compõe-se de 2 grandes ciclos, o Natal e a Páscoa. São como 2 polos em torno dos quais gira todo o ano. Tempo do Advento, a cor é roxa e somente no 3º domingo é rósea. Inicia-se após a festa do Cristo Rei, o último domingo do tempo comum, e tem a duração de 4 semanas. Tempo do Natal, a cor é branca. No dia 25 de dezembro comemora-se o Natal de Nosso Senhor Jesus Cristo. No 1º domingo após o Natal, a Sagrada Família, Jesus, Maria e José. No 1º dia do ano, a Santa Mãe de Deus, Maria. No 2º domingo depois do Natal, a Epifania do Senhor, que é a manifestação de Deus ao mundo através do reconhecimento e adoração dos magos. E no 3º domingo após o Natal, o batismo do Senhor. O primeiro ciclo do tempo comum. A cor é verde. Inicia-se na segunda-feira depois do batismo do Senhor e termina na terça-feira, véspera da quarta-feira de cinzas. O tempo da quaresma, a cor é roxa e somente o 4º domingo é rosa. Período de 40 dias que inicia-se na quarta-feira de cinzas, vai até a chamada Semana Santa, onde a cor é roxa, que se inicia com o Domingo de Ramos e da Paixão do Senhor, que usa a cor vermelha. O Tríduo Pascal inicia-se na segunda-feira da Semana Santa. A cor é branca, com a missa vespertina da Ceia do Senhor, passando pela sexta-feira da Paixão do Senhor, que usa a cor vermelha, e culminando com a grande Vigília Pascal, que também usa a cor branca. O tempo da Páscoa, cor é branca, tem duração de 50 dias. Inicia-se no domingo da ressurreição do Senhor e termina no domingo de Pentecostes. O segundo ciclo do tempo comum, a cor é verde, inicia-se na segunda-feira após a solenidade de Pentecostes e encerra-se na solenidade de Nosso Senhor Jesus Cristo, Rei do Universo. O objetivo principal do ano litúrgico foi renovar os aspectos pastorais e espirituais com a finalidade de contribuir na santificação do povo de Deus. O ano litúrgico, então, é isso. Nós recordamos ao longo de um ano, praticamente, sempre de novo, toda a história da salvação. Para quê? Para que a gente entre também no caminho, no clima, no ritmo da história da salvação. E como nós cremos que o que Deus fez, não fez simplesmente no passado, faz e ainda fará, quer dizer, o fazer de Deus, a obra de Deus é um constante presente. Então, nós é que entramos no tempo de Deus e nos colocamos mediante a fé justamente na acolhida da obra de Deus que se manifesta na história da salvação. O ano litúrgico, portanto, nos traz toda essa possibilidade de celebrar a nossa fé, mas ao mesmo tempo aderir à nossa fé e receber os frutos da nossa fé mediante os mistérios da fé celebrados. Padre, vamos falar das cores? Vamos. Né? Eu acho que é muito interessante. A gente pode vir aqui, Vamos por favor, para a gente mostrar algumas cores que vai aparecendo aí também durante o ano litúrgico, que às vezes você não entende bem. E é tão bonito isso, né, Padre? A gente falava ainda há pouco aqui que se você vai, né, na igreja, em várias igrejas, ao mesmo dia, você vai perceber que lá estarão as mesmas cores, né? Exatamente iguais em todas as igrejas. Por que essas cores, não é? E qual é o significado delas? Tá, começo como está aqui em ordem. O vermelho ele vai simbolizar duas realidades. Primeiro, a vinda do Espírito Santo, a festa de Pentecostes se celebra o vermelho, mas também esse mesmo Espírito que veio sobre os apóstolos, ele vem sobre cada um de nós. Então esse mesmo fogo nos leva a darmos a vida pelo Cristo. Então por isso que não somente na festa de Pentecostes, mas também na festa dos mártires. Ou seja, não simboliza simplesmente o derramamento do sangue, né? Que às vezes a gente pode escutar assim, que o vermelho é a cor do sangue. Não, não é. É a cor do Espírito Santo, do fogo do Espírito Santo que levou aquela ou aquele a ter coragem de derramar o seu próprio sangue pelo Cristo. Depois o tempo comum, a cor verde simboliza o tempo comum, que não é o tempo comum como nós falamos, tempo comum por comum, mas é o tempo do ordinário da vida. Nós nas celebrações vamos vendo o ordinário da vida de Jesus
E o verde simboliza isso, que é esse verde que vai nos chamando constantemente a uma esperança de um tempo, uma vida, um momento melhor. O branco, ele é justamente caracterizado pelos tempos de festa. Por exemplo, no Natal nós vamos celebrar o branco, não somente no tempo do Natal, mas nós vamos celebrar o branco em todo o tempo do Natal, né? Em todo o tempo do Natal, em todo o tempo da Páscoa, mas também caracterizado pelas festas dos santos, pela festa dos santos, pelas festas da Virgem Maria, pela própria festa de Jesus. Por exemplo, domingo era um domingo, mas não o domingo do tempo comum, mas nós usamos o branco porque era a festa de Cristo Rei. E o roxo, né, que ele tem dois momentos no ano litúrgico, o tempo da Quaresma e o tempo do Advento, que são dois momentos de preparação. Ou seja, o roxo nos recorda, nós não estamos preparados. Precisamos de uma preparação. Essa preparação, ela tem a penitência, ela tem a conversão, ela tem a expectativa, mas é para nos recordar, nós não estamos prontos ainda para vestir o branco, mas estamos vestindo o roxo em tempo de preparação. Seja na Quaresma para a Páscoa, seja no Advento para o Natal. Olha que lindo. Então, primeiro vamos vestir, a igreja vai se vestir de roxo, não é? Que é o Advento. Justamente. E logo depois, né, vai passar por esse tempo de preparação, a qual a igreja vai nos conduzir a partir desse domingo, não é? E depois, quando a igreja, né, já fez essa catequese, essa preparação, nos convida a vestir o branco, porque quem se preparou, né, quem caminhou, fez essa catequese junto, já se sente preparado. E é o do livro do Apocalipse, lindo, gente. De vestes brancas, né, vestes brancas do povo redimido. O povo que se preparou, se redimiu, se reveste. Não é nem se veste, se reveste do branco da festa, da glória no céu. Que bonito, tudo tem um significado, né, padre? E que bonito isso, né, Rodrigo? A gente poder acompanhar e entender, né, o porquê das cores, né? Que não é simplesmente uma cor, mas existe ali um significado para cada um de nós. É verdade, é bonito isso, disse, Neni. E é bom também quando a gente vai, participa de uma celebração, entende, né? Tem todo um sentido diferente para a gente. O espaço celebrativo deve ser uma estrutura bipartida, com apenas dois polos: o presbitério, lugar dos ministros, e a nave, lugar do povo cristão. Três polos devem ser valorizados na sua relação com a Assembleia Litúrgica: o altar, a sédia e o ambão. A celebração eucarística é lugar por excelência onde Deus, em Cristo e pelo Espírito Santo, comunica ao seu povo o dom da presença salvadora. Deus se comunica através de sinais sensíveis. Tal presença deve ser percebida, sentida, como que de maneira palpável nos próprios espaços celebrativos. A Igreja de Cristo Rei apresenta muitos espaços que bebem o seu significado na Sagrada Liturgia e a ela servem. Cada espaço foi projetado para transformar a linguagem bíblica e litúrgica em imagens. São os olhos da fé, em sinais e cores. Em cada espaço, a arte está em função do belo, da presença da glória de Deus em nosso meio. Não é simplesmente a arte pela arte, é a arte na liturgia, colocada a serviço da celebração. A finalidade de cada espaço é oferecer à Igreja, comunidade reunida no Senhor, os mistérios da fé. São pinturas, ícones, arquitetura a serviço da mistagogia sacramental. Tudo foi pensado, refletido, rezado, projetado e realizado com a finalidade de favorecer, através do sinal, o encontro com o mistério fascinante: Deus. Convido você para juntos, com os olhos da fé, nos deixarmos seduzir pelo mistério que está presente em cada espaço de nossa igreja. Ao entrar na igreja, já nos deparamos com o batistério, ou seja, o lugar onde a fonte batismal jorra água. É aqui que renascem os novos filhos da igreja, através do batismo.
O batismo constitui a porta de acesso a todos os sacramentos. É também conhecido como o sacramento da porta de entrada, a porta da vida e do reino de Deus. O batismo abre as portas para participarmos da grande família do povo de Deus e também para os demais sacramentos. Por isso, localiza-se de preferência na porta de entrada da igreja. Jesus pediu aos discípulos que batizassem em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Mateus 28:19. Somos batizados em nome da Trindade. O batismo é a adoção na família e na comunhão com a Santíssima Trindade. Somos templo da Trindade. A Trindade está representada neste espaço através do triângulo, sobre o qual está a pia batismal. O triângulo é o mais antigo símbolo que representa a Trindade. O triângulo representa um só Deus em 3 pessoas na mesma unidade e divindade. Outro elemento que se destaca é a água. Ao longo da história da salvação, Deus se serviu da água para nos fazer conhecer a graça do batismo. Já na origem do mundo, o Espírito pairava sobre as águas para que elas concebessem a força de santificação. As águas do dilúvio prefiguraram o nascimento da nova humanidade. Na água foram sepultados os vícios e se fez nascer a santidade. A travessia pelo Mar Vermelho configurava a libertação operada pelo batismo. O próprio Jesus se deixou batizar nas águas do Jordão por João. O Espírito que pairou sobre as águas na criação agora desce sobre Jesus, anunciando a nova criação. Enfim, do peito aberto de Jesus na cruz, correu água e sangue, que são sinais do batismo e da Eucaristia, sacramentos da vida nova. Desde então é possível nascer da água e do Espírito para entrar no reino de Deus. Em todas as grandes religiões, a água é vista como símbolo da maternidade, da fecundidade e purificação. Sem água, não há vida. Para os santos padres da Igreja, a água torna-se símbolo do seio materno da Igreja. No batismo, pelo Pai, em Cristo, no Espírito, pertencemos à família, que tem como seio a Mãe Igreja. O homem não poderá ter Deus como Pai, já diziam os antigos escritores cristãos, se não tiver a Igreja como mãe. É na Mãe Igreja que recebemos a água que nos banha em Cristo e nos faz renascer de novo. Banhados em Cristo, somos uma nova criatura. Resumindo, a água, que é a Igreja, sai do seio da Trindade e banha os novos filhos e filhas de Deus. O círio, colocado ao lado, representa a luz do ressuscitado. Recebe a luz de Cristo, diz o sacerdote para os novos filhos da Igreja, que você caminhe na vida sempre iluminado por esta luz. O círio nos lembra que fomos iluminados para iluminar o mundo. Do outro lado estão os santos óleos. É sinal de força e coragem, e sua unção significa bênção, consagração, renascimento da parte de Deus e escolhidos diante dos homens. É símbolo do Espírito de Deus. Lucas 4:18, Atos 10:38, que salva e cura. A unção com o óleo perfumado significa o dom do Espírito Santo ao novo batizado. Este tornou-se um cristão, isto é, ungido do Espírito Santo, incorporados a Cristo, que é ungido sacerdote, profeta e rei. São 3 os óleos que o bispo benze na missa do Crisma. Crisma dos catecúmenos e dos enfermos, a serem utilizados nas celebrações do batismo, crisma, unção dos enfermos e ordenação. Caminhando, vamos encontrar o espaço litúrgico por excelência, também conhecido como presbitério, formado pelo altar, ambão, cadeira presidencial. É um lugar de mistério, um lugar de ação, um lugar de vida. O altar é o ponto focal da igreja, o lugar sagrado do encontro entre Deus e o homem. O altar dentro da igreja goza da mais alta dignidade, merece toda a honra e distinção, pois nele se realiza o mistério pascal de Cristo, do qual é símbolo por excelência. O altar simboliza o próprio Cristo em sua entrega total por nós, ontem, hoje e sempre. O altar é Cristo que se oferece ao Pai pela vida do mundo.
É, portanto, o ponto de convergência, o centro das ações litúrgicas. Pela sua dignidade e valor simbólico, o altar foi projetado de forma nobre, belo, digno, plasticamente elegante. Ele é feito de mármore e é rico em sinais e símbolos. O formato do altar, em meia hóstia, ovalado, é simbólico por si mesmo, sinaliza a Eucaristia como comunhão, doação, compromisso. Cristo se entrega por nós para que continuemos seu gesto de doação e serviço aos irmãos. Uma Eucaristia que não se traduz em amor concreto vivido é em si mesma fragmentada. A Eucaristia nos faz pão repartido para os outros. O altar, no centro luminoso, representa a Eucaristia como centro do culto e da vida da Igreja. A Igreja encontra na Eucaristia seu centro vital. A Eucaristia é o coração da Igreja. Graças à Eucaristia, a Igreja renasce sempre de novo. A Igreja pede que mantenha-se o uso de depositar no altar relíquias de santos, de modo especial de mártires. Aos pés do altar se encontra a relíquia do mártir jesuíta Miguel Pró, que antes de ser fuzilado, professou seu amor e fé em Cristo Rei, gritando: "Viva Cristo Rei!". Dentro do altar estão todos os nomes e intenções dos paroquianos. O ambão é a mesa da palavra, assim como o altar é a mesa da Eucaristia. O ambão, segundo a tradição cristã, faz referência ao sepulcro vazio, ao lugar da ressurreição e do anúncio do Cristo vivo. Evoca a presença viva do Senhor falando para seu povo. Afirma a instrução geral do Missão Romano. Quando se leem as Sagradas Escrituras da Igreja, o próprio Deus fala a seu povo, e Cristo, presente em sua palavra, anuncia o Evangelho. O ambão é confeccionado da mesma pedra do altar, para dar destaque e unidade às duas mesas, palavra e Eucaristia. Ao seu lado está a menorá, candelabro de 7 braços. A menorá é um castiçal de origem hebraica. Na liturgia cristã é símbolo próprio do Espírito Santo e dos 7 dons que ele nos concede. O celebrante principal da Eucaristia é o próprio Cristo. Ele está visível no ministro ordenado, sacramento do Cristo cabeça, e na Assembleia, seu corpo eclesial. Para visualizar o mistério da presidência de Cristo na pessoa do ministro, a Igreja recomenda que se coloque em destaque a cadeira de quem preside. Ela é confeccionada em madeira e contém uma espécie de sigla ou abreviatura de Cristo em grego. XP correspondem ao C e ao R em português. São as duas primeiras letras de Christos em grego. É o monograma de Cristo. Há também 2 letras gregas, alfa e ômega. Alfa é a primeira letra do alfabeto grego, enquanto ômega é a última. Cristo, início e fim de tudo. Como se percebe, a cadeira presidencial evidencia a centralidade de Cristo, que congrega, institui e alimenta seu povo. Cristo, ontem, hoje e sempre. Princípio e fim de toda a criação. A Capela do Santíssimo é um lugar apropriado para a oração pessoal e silenciosa. A adoração fora da missa prolonga e intensifica um acolhimento verdadeiro e profundo de Cristo. Quem entra na Capela do Santíssimo se depara com 2 grandes ícones. A palavra ícone significa imagem. Aquilo que o Evangelho nos diz com palavras, o ícone nos comunica com as cores. O primeiro é denominado ícone da encarnação. São Paulo nos afirma que, chegada a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho nascido de mulher. A encarnação veio por obra do Espírito, com o consentimento e a participação de Maria. Maria é a Mãe de Deus. A Theotokos, no ícone, representada através das letras gregas MP e OV, que se encontram próximas à auréola. No ombro de Maria, encontramos 2 estrelas que nos lembram o privilégio de sua virgindade antes, durante e depois do nascimento de Jesus. O rosto de Maria é sereno e pensativo, e ao mesmo tempo amável e doce. Ela olha e mostra à Igreja seu Filho,
carne de sua carne, sangue do seu sangue. Na iconografia, raramente Maria vem sozinha. Ela vem sempre acompanhada com seu filho. O menino Jesus veste cores claras, bastante vivas. Com um olhar penetrante e direto, se dirige à comunidade. A mão direita aponta para a mãe e com a esquerda segura o rolo da lei. Ele é a realização e a plenitude da lei. O segundo ícone é denominado Cristo Pantocraton, o Senhor dos céus e da terra. O Cristo que recapitula em si todas as coisas. Em torno da cabeça de Cristo fazem-se os contornos da cruz, simbolizando que o ressuscitado traz para sempre os sinais da própria paixão. O estilo e as cores das vestes vêm marcados por um simbolismo. A cor púrpura da túnica indica a divindade. Aqui representa a realeza divina de Cristo. A cor azul usa-se como símbolo da misericórdia, do amor de Cristo para os homens. Também é sinal da humanidade de Cristo. O Cristo do ícone abençoa. Esse gesto visível por meio da posição dos dedos pretende chamar a atenção para um duplo mistério. Os 3 dedos abertos recordam a Trindade, que Cristo é uma das pessoas divinas. Os 2 dedos juntos vêm nos recordar que em Cristo subsistem 2 naturezas, a divina e a humana. O ícone é, portanto, mais do que uma imagem religiosa. É arte sagrada, que tem um lugar bem determinado no culto litúrgico, como um meio eficaz para conhecer a Deus, para melhor amá-lo e servi-lo. A Capela do Crucificado foi inaugurada às 15 horas na Sexta-feira Santa, no ano de 2007. A Sexta-feira Santa é o único dia do ano em que o centro da celebração não é a Eucaristia, mas a adoração da Santa Cruz. E foi às 15 horas onde tudo se consumou. A manifestação do mundo divino é total e perfeita na cruz. Ela quer sempre nos lembrar o gesto supremo do amor de Deus por nós e a nos ensinar que o crucificado é o ressuscitado. E o ressuscitado traz em seu corpo para sempre as marcas do crucificado. No rosto de cada ser humano, ainda mais se é provado e desfigurado pelo sofrimento, brilha o rosto de Cristo. A paixão de Cristo é a paixão dos homens. A paixão dos homens é a paixão de Cristo. Redimidos pelo seu sangue, vida humana alguma é inútil ou de pouco valor, porque todos somos amados pessoalmente por Ele, com um amor apaixonado e fiel, um amor sem limites. Na Capela do Crucificado está fixada uma placa em homenagem ao gesto supremo de amor do jovem Luiz Cláudio Oliveira, que entregou sua vida para salvar a vida de 3 amigos que estavam se afogando na praia da Leste-Oeste. O seu gesto de entrega da vida atualizou o gesto de Jesus na cruz. A placa foi colocada no dia 19 de agosto de 2007, às 19 horas, e foi descoberta pelas mãos dos jovens que ele salvou. Estavam presentes os pais, familiares e amigos. É referência para nós. A sacristia, como o nome bem o diz, é pequeno sagrado, ou seja, extensão do santuário. Nela se guardam e se encontram tudo o que é necessário para as celebrações, e nela os ministros se paramentam e se preparam para a celebração. A sacristia faz parte do templo, por isso seja harmoniosa e bem arrumada. Ela é lugar de respeito, do silêncio, da concentração para quem preside, ministros, etc. Essa é nossa igreja, que com sinais simples, mas densos da verdade cristã, nos ajuda a entrarmos em contato com o sagrado, que não se cansa de revelar-se e desvelar-se para nós. Os gestos na liturgia estão modelados segundo os próprios gestos que Cristo usou. Ele assumiu a dimensão da corporeidade humana, tornando-se, assim, a referência de toda a gestualidade litúrgica. Os objetos litúrgicos, também chamados de alfaias, são aqueles que servem ao culto divino e ao uso sagrado.
como estávamos tratando no programa anterior a respeito das alfaias, respondendo aquela pergunta da criança que queria ser coroinha e perguntava o que são as alfaias. Vamos continuar hoje o nosso programa tratando a respeito das alfaias no que diz respeito aos paramentos, ou seja, as vestes litúrgicas. E comecemos então pelo amito. O que é o amito? Amito é um tecido branco que reveste o pescoço e o ombro do sacerdote e vai embaixo da túnica ou da alva. E no seu aspecto simbólico faz lembrar o capacete que os antigos soldados utilizavam quando ia para a batalha, para a guerra, para assim, dessa maneira, lembrar o sacerdote que ele é um soldado de Cristo. Por cima do amito vai a túnica, que vai do pescoço aos pés do sacerdote, cobrindo assim todo o corpo do sacerdote. E uma curiosidade, a túnica foi a única vestimenta litúrgica que desde a antiguidade até hoje não sofreu nenhuma modificação. Normalmente ela é branca, de linho, e uma outra curiosidade que os nossos telespectadores vão gostar, que do século XVI ao século XX, a igreja exigia que as vestes de cima, como por exemplo a casula, fosse toda ela de seda, e as vestes de baixo, como a alva, a túnica, fosse toda ela de linho. E é por isso que até hoje se mantém a tradição, o costume de se usar as alvas de linho. E a alva faz lembrar, vindo do latim, branco, faz lembrar a inocência e a pureza de coração que deve ter todos os sacerdotes ao celebrar os mistérios divinos. O símbolo é um cordão, pode ser ele de algodão ou de um outro material, que os ministros ordenados cingem à cintura, simbolizando o quê? A castidade que deve ser guardada por todos os sacerdotes. Depois de ter colocado a alva, o sacerdote colocará então a estola. A estola é uma faixa vertical que desce pelo pescoço do sacerdote e a cor acompanha as cores dos paramentos do dia. E o símbolo, a estola é o símbolo do poder sacerdotal. Tanto é que a estola é uma veste litúrgica que está reservada ao sumo pontífice, ou seja, ao Papa. E é por isso que o Papa usa a estola durante todo o dia, ele usa a estola. Enquanto que o sacerdote usa a estola apenas no momento que ele está exercendo, ministrando os sacramentos. Depois, então, ele vai colocar a casula. A casula vem do latim manto com capuz, e a casula faz lembrar uma casa, por isso que reveste todo o sacerdote. Tem apenas um orifício onde ele vai colocar a cabeça, e a casula então assim reveste o corpo inteiro do sacerdote. Ela é ampla, solene e é utilizada pelo sacerdote nas celebrações das Santas Missas. Depois então temos um outro paramento, que é a capa pluvial, e tem esse nome porque era utilizado antigamente pelos sacerdotes para levar o viático aos doentes, quando o nome já diz tudo, capa pluvial. Quando estava chovendo, ele colocava essa capa, que tinha também um capuz, e assim ele levava o viático aos doentes durante os dias chuvosos. Com o passar do tempo, a igreja foi enriquecendo esse paramento com pedras preciosas, com fios de ouro, e tanto é que na parte de trás tem uma dobra simbolizando o capuz, que era utilizado pelo sacerdote. E hoje a capa pluvial tem uma outra finalidade, que é utilizada nas grandes cerimônias solenes da Santa Igreja, como por exemplo na bênção do Santíssimo Sacramento, nas procissões de Corpus Christi. Então o sacerdote usa a capa pluvial. E ela também tem um outro nome, que é a capa de asperges, porque é utilizada pelo sacerdote quando ele vai aspergir os fiéis com água benta. Esses são os paramentos utilizados pelo sacerdote. Agora, tem os paramentos utilizados por aquele que ainda não é sacerdote, por exemplo, o diácono, que recebeu o primeiro grau do sacramento da ordem. Temos o diácono permanente e o diácono com vistas ao sacerdócio. O diácono já utiliza uma estola a tiracolo, que vai do ombro esquerdo, passando na diagonal sobre o peito e caindo ao lado direito da cintura. E a veste específica do diácono é a dalmática, que vem da Dalmácia, dos dálmatas. E a dalmática é interessante porque ela tem duas aberturas laterais para facilitar dessa maneira o serviço do altar, porque a função específica do diácono é o serviço. A patena é o vaso sagrado
destinado a conter o corpo de Cristo durante a celebração eucarística. Bem-vindo novamente a mais um programa dos Porquês aqui na TV Arautos. Nós temos hoje mais uma pergunta a respeito de um instrumento utilizado durante a Santa Missa. Pois não? Boa tarde, eu chamo Jô. Gostaria de saber por que usa a patena. A patena é um instrumento utilizado durante a Santa Missa e cujo papel é desempenhar junto ao corpo de Cristo o mesmo que o cálice faz junto ao sangue de Cristo. Isto é, servir de um suporte digno e adequado para conter as sagradas espécies desde o momento da consagração até a hora da comunhão. Quando dizemos digno e adequado, nós nos referimos às normas que a Santa Sé estabelece para com este sacramento que deve ser tratado com a maior reverência possível, porque mediante este se torna presente Nosso Senhor Jesus Cristo em seu corpo, sangue, alma e divindade. Assim, por digno, nós nos referimos ao fato de que este instrumento seja produzido com um material de máxima reverência. Assim, por digno, entende-se que para tratar com as sagradas espécies deve ser utilizado um elemento de maior reverência possível, portanto, um material nobre, digno, belo, condizente com a sua função de conter as sagradas espécies durante a Santa Missa. Por adequado, por outro lado, nós consideramos que este instrumento deve ser liso, não pode ser poroso, não pode ter pequenas frestas onde se possam imiscuir certos fragmentos das sagradas formas que são depois de difícil remoção. Portanto, deve ser ao mesmo tempo belo, digno e adequado, ou seja, prático. Existem dois tipos de patena. A primeira patena se encontra na hora do ofertório, colocada em cima do cálice do celebrante. A patena esta é fina, normalmente redonda, e é colocada durante o ofertório em cima do corporal, que é aquele pano retangular ou quadrado que é colocado em cima do altar, em cima da toalha do altar, e em cima do qual é feita a consagração. Esta patena contém normalmente apenas a hóstia do celebrante e talvez dos concelebrantes também. Esta patena tem como função acolher a hóstia do celebrante durante a consagração, depois será feita a fracção da hóstia durante o Cordeiro de Deus e depois a hora da comunhão. Depois da comunhão do celebrante, esta patena vai ser purificada, é dizer, vão ser retirados todos os fragmentos que possam ter restado da hóstia do celebrante que foi partida por cima da patena. Esta patena acolheu estes fragmentos e esses fragmentos são removidos, são colocados dentro do cálice. E esta patena depois volta para o seu lugar em cima do cálice. A outra patena é utilizada pelos acólitos que vão acompanhar o Santíssimo Sacramento na distribuição da comunhão para os fiéis. A finalidade desta patena, que normalmente é retangular ou de forma ovalada e bem maior que a patena do celebrante, visa recolher algum fragmento que possa cair no trajeto que vai desde a âmbula, dentro da qual se encontram as sagradas formas que o celebrante distribui aos fiéis, e a boca do comungante. Se algum fragmento desta hóstia vier cair neste percurso, é recolhido pela patena, que depois também é devidamente purificada, ou seja, esses fragmentos são retirados também da patena do acólito e depois é guardado com os demais objetos destinados ao culto na sacristia. Bem, João, espero que isto tenha aclarado a sua dúvida. Não deixe de manifestar-nos qualquer outra dúvida que você tenha escrevendo para o nosso e-mail. E agora, para você e para toda a sua família, envio a minha bênção.
A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre ti e todos os teus e permaneça para sempre. Os fiéis têm direito de comungar de joelhos e na boca? A resposta é positiva. Quem quiser comungar na boca ou de joelhos, pode fazê-lo. Muitas pessoas têm nos perguntado se o fiel pode comungar de pé ou de joelho. Pode. Tem documento da igreja muito claro dizendo que pode e que ninguém pode proibir. Eu quero então ler aqui o que o documento diz, nesse livrinho que eu escrevi, né, como se preparar bem para comungar. Aqui na página 87, eu transcrevo aqui o que diz o documento da igreja. E eu quero ler. Então, no dia 1º de junho de 2002, quer dizer, já faz bastante tempo, mas está em vigor, a Sagrada Congregação do Culto Divino e Disciplina dos Sacramentos da Santa Sé, que é aqui responsável pelos sacramentos, como os sacramentos devem ser ministrados, né? Através de um protocolo 1322/02, né, confirmou que as pessoas que desejarem podem receber a comunhão de joelhos. E aqui, na parte principal do documento, ele diz o seguinte: esta congregação está realmente preocupada com o grande número de queixas recebidas de várias partes dos últimos meses, várias partes do mundo. Ela considera que a recusa da comunhão a um fiel que esteja ajoelhado é grave violação de um dos direitos básicos dos fiéis cristãos, a saber, o de ser ajudado por seus pastores por meio dos sacramentos. E olha, isso aqui é uma transcrição do Código de Direito Canônico, no cânon 213. E aqui diz assim, que em vista da lei que estipula que ministros sagrados não podem recusar os sacramentos a quem os pede de modo conveniente, com boas disposições e sem empecilho da parte do direito, não se deve recusar a Sagrada Comunhão a nenhum católico durante a missa, excetuados os casos que põem em perigo de grave escândalo a comunidade. Bom, agora eu quero ler aqui o último parágrafo, que diz assim: mesmo naqueles países em que esta congregação adotou a legislação local que reconhece o permanecer em pé como postura normal para receber a Sagrada Comunhão, ela o fez com a condição de que os comungantes desejosos de se ajoelhar não seria recusada a Sagrada Eucaristia. Ou seja, mesmo que a Conferência Nacional do país tenha determinado que a comunhão deve ser de pé, o fiel tem direito de receber a comunhão de joelho. É o que está escrito aqui, nesse protocolo da congregação da doutrina dos sacramentos do Vaticano. Então, é preciso que os sacerdotes, né, e os ministros da Sagrada Extraordinária da Eucaristia respeitem isso. Inclusive, tem um bispo no Brasil que ele, inclusive, fez o seguinte: ele colocou no altar um genuflexório. As pessoas que querem receber a comunhão de joelhos se ajoelham ali no genuflexório, numa fila ao lado da fila de quem está em pé, e aí recebe a comunhão sem problema. Muitas pessoas querem receber a comunhão de joelho. Inclusive o Papa Bento XVI estimulava isso. Então não há por que proibir que quem queira receber a comunhão de joelho o faça. Agora, é preciso uma coisa ser observada. Todo mundo está indo de pé para comungar. De repente uma pessoa se ajoelha na frente dos outros. Entende? É preciso um pouco de cautela nisso, porque senão de repente pode alguém que está atrás, não está prevenido, até tropeçar na pessoa que ajoelhou e de repente até cair. Então é preciso que haja um pouco de cautela nisso. E é por isso que seria interessante uma fila ao lado para quem quiser comungar de joelhos. Aí evita qualquer tipo de incidente. Devemos ficar sempre com a perfeita consciência de que, se recebermos a comunhão apenas sobre uma das espécies, recebemos completamente o corpo e o sangue de Cristo vivo e ressuscitado.
No Resposta Católica de hoje, gostaríamos de responder à pergunta da Márcia, que esteve de viagem e, na cidade onde ela se encontrava de férias, viu que os ministros extraordinários da comunhão eucarística davam a comunhão sobre as duas espécies. E o próprio ministro, então, pegava a hóstia, intingia no cálice e dava a comunhão na boca das pessoas que iriam comungar, dos comungandos. Ela pergunta se isto é normal e se isto é lícito conforme o ensinamento da Igreja. Veja, Márcia, conforme a instrução geral do Missal Romano, que foi publicada no ano 2000 pelo bem-aventurado Papa João Paulo II, existem alguns casos em que se pode dar a comunhão sobre as duas espécies. É interessante nós notarmos o seguinte: a forma normal, tradicional de darmos a comunhão é somente sob a espécie de pão. Por que a gente usa a palavra espécie? Né? Espécie porque é simplesmente uma aparência. A aparência é de pão, mas nós sabemos que não é pão, que é nosso Senhor Jesus Cristo em corpo, sangue, alma e divindade. Em cada hóstia está contido Jesus por inteiro. Ali não é o corpo dele desidratado, não é? Ou seja, é o corpo de Cristo por inteiro, o sangue de Cristo, a alma de Cristo e a divindade de Cristo. Não é um pedaço de Nosso Senhor, mas é o Cristo total. Só que é evidente, Nosso Senhor escolheu essas duas espécies, ou seja, estas duas aparências para transmitir o seu santo sacrifício. Ou seja, um corpo separado de um sangue. É um claro sinal de sacrifício, é um claro sinal de que ali existe uma entrega por amor. Jesus morre na cruz e o Pai aceita este seu sacrifício, ressuscitando-o ao terceiro dia. É esse mistério pascal que nós comungamos cada vez que recebemos a comunhão. Nós nos unimos à morte de Cristo, que é o sacrifício, e nos unimos também à aceitação desse sacrifício por parte do Pai, que é a ressurreição. Muito bem. Tendo dito isto, que é a nossa fé na Eucaristia, o que dizer a respeito da prática da comunhão sob duas espécies? Se você for ver na Instrução Geral do Missal Romano, no número 283 e seguintes, você vai encontrar ali uma explicação sobre esta prática. É possível, sim, dar a comunhão sob as duas espécies. Porém, é importante recordar que isto não é possível em todas as missas. Vá à Instrução Geral do Missal Romano e lá você irá encontrar aquelas situações muito específicas em que se pode distribuir a comunhão sob duas espécies. Por exemplo, num caso de concelebração, pode-se sempre dar a comunhão sob as duas espécies. No caso de ser a celebração de uma comunidade religiosa, como por exemplo de um seminário ou um instituto de vida consagrada, pode-se dar a comunhão sob duas espécies. E ali, então, existem as várias ocasiões em que se pode dar a comunhão sob as duas espécies, sempre evitando o risco de profanar as espécies eucarísticas. A pergunta específica da Márcia: o ministro extraordinário da comunhão pode dar a comunhão sob as duas espécies? Resposta: sim, ele pode dar a comunhão sob as duas espécies. Só que com o devido cuidado. Porque o missal, nesse sentido, é muito cuidadoso e nos alerta para o fato de que deve-se cuidar para que não haja profanação ou falta de respeito. Uma das práticas que o próprio missal do ano 2000 recorda às pessoas é o retorno da patena de comunhão. Ou seja, que se volte a utilizar a patena de comunhão para que não haja perigo de fragmentos da hóstia ou de alguma gota do preciosíssimo sangue cair no chão e se perder. Por isso, vejam, as pessoas que insistem na prática da comunhão sob as duas espécies nem sempre insistem igualmente na reverência e no cuidado com o qual o próprio missal trata esta prática. Então é importante nós irmos com prudência, não tanto ao mar, não tanto à terra. É possível dar a comunhão sob as duas espécies? Sim, naquelas ocasiões previstas no missal. O missal do ano 2000, a nova instrução geral que foi
revista e aprovada pelo bem-aventurado João Paulo II, aumentou os casos em que se pode dar a comunhão sobre as duas espécies, mas só naqueles casos. Pode-se dar a comunhão sobre as duas espécies com o auxílio dos ministros extraordinários da comunhão? Sim, isto é possível, porém esses ministros devem ser devidamente treinados e deve haver toda uma reverência e um cuidado para que as sagradas espécies não sejam profanadas. E, portanto, o uso previsto também pela Instrução Geral do Missal Romano do ano 2000, da patena de comunhão, nesse caso, é essencial. Ou seja, a patena de comunhão deve ser reintroduzida nas nossas missas. Seja como for, aqui cabe toda a prudência do mundo. É importante recordarmos, porém, uma coisa. É terminantemente proibida a autocomunhão. Ou seja, só existe uma forma de se dar a comunhão sobre as duas espécies, no caso de ser uma intinção. Ou seja, a pessoa que dá a comunhão intinge, mergulha a hóstia no preciosíssimo sangue e então dá a comunhão para a pessoa que irá comungar. Não é possível que o próprio comunicante, ou seja, a própria pessoa que vai comungar, faça isso com suas próprias mãos. Isso seria interpretado como autocomunhão e claramente o missal não prevê esta possibilidade. Existem outras formas de se receber a comunhão sobre as duas espécies, a forma de beber diretamente do próprio cálice ou a forma de cânulas, em que existem pequenas cânulas de prata que podem ser utilizadas para se sorver o preciosíssimo sangue e depois, a cada comungante, esta cânula então é imersa num vaso com água e fica ali para a purificação. É evidente que isso não é muito prático e vou ser sincero com vocês, já tenho 19 anos de padre e nunca vi isto sendo colocado em prática, porque quem é que vai ter uma cânula preciosa para cada comungante, não é verdade? Mas está lá, a faculdade foi concedida quando o missal foi promulgado em 1970, não quiseram tirá-la 30 anos depois, porque quem sabe existe alguma comunidade por aí que pratica isso. Mas as duas formas mais tranquilas seriam essas. A forma de intinção, onde o próprio ministro intinge a hóstia no preciosíssimo sangue, ou a forma de sorver do próprio cálice a comunhão na forma, na espécie de vinho. Isto é permitido somente naquelas circunstâncias que estão previstas no missal.
Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Meu querido irmão, minha querida irmã, com muita alegria que chego até vocês através deste vídeo, queremos deixar aqui uma formação com base na liturgia da Igreja, para que vocês possam se aperfeiçoar cada vez mais no crescimento do conhecimento de Jesus Cristo, através da doutrina da nossa liturgia. Claro que é muito bom a gente lembrar que a formação ela nunca se conclui, cada dia mais a gente precisa aprender, melhorar e se aperfeiçoar. Queria dizer para vocês, para aproveitar o máximo possível deste nosso vídeo, com a formação que nele se encontra, a liturgia católica ela é muito bonita e traz uma riqueza muito grande de detalhes. E quando nós conhecemos melhor o que nós celebramos, isso ajuda de maneira significativa a gente a viver a nossa fé. Por isso, então, é tão bom a gente aprender, se aperfeiçoar, buscar realmente se esforçar para colocar em prática aquilo que então aprendemos. A nossa igreja ela tem uma riqueza muito grande, uma tradição muito grande de séculos, do qual então nós vamos cada dia mais conhecendo e querendo colocar em prática aquilo que os apóstolos nos deixaram. A igreja que ela é fundamentada na doutrina apostólica e no ensinamento de Jesus Cristo, na boa nova do Evangelho, isso tudo se encontra presente na liturgia. Quando nós celebramos a Santa Missa, o ápice da fé cristã, nela se encontra então tudo aquilo que Jesus realizou em vida e celebramos o mistério da paixão, morte e sua ressurreição. Tudo isso se encontra nos detalhes, às vezes em pormenores. Por isso que nós devemos realmente conhecer cada coisa, cada gesto, cada símbolo, cada detalhe, cada palavra do qual nós estamos celebrando, para que nós possamos conhecer mais. Isso vai ajudar a fortalecer a fé. Quando nós celebramos aquilo que nós conhecemos, a nossa fé, com certeza, ela é fortalecida. Por isso quero deixar aí para você, com todo carinho, essa formação que foi preparada. E aproveito a oportunidade para agradecer você, meu irmão, você, minha irmã, que serve a nossa comunidade, seja ela qual for aqui da nossa paróquia. A paróquia Nossa Senhora do Rosário São Sebastião. Quero chegar então agora em cada coração, em cada um de vocês e deixar aí o meu abraço fraterno, carinhoso de agradecimento. E ainda nesta ocasião agradecer também ao Geraldo Magela, que proporcionou-nos esta oportunidade de trazer para vocês a formação a nível comunitário, a nível paroquial e de maneira especial através deste vídeo. Que nós possamos então crescer cada vez mais unidos, fortalecidos, no mesmo corpo místico de Jesus Cristo que é a sua igreja. Vamos então aproveitar tudo isso. Muito obrigado, que Deus os abençoe. Tu te abeiraste da praia, não buscaste nem sábios nem ricos, somente queres que eu te siga, Senhor. Tu me olhaste nos olhos a sorrir, pronunciaste meu